Bom, à medida que a empresa açucareira se instalava nas proximidades do litoral, outras atividades econômicas foram se mostrando necessárias para apoiar o funcionamento dos engenhos, sendo como principal a pecuária. Os engenhos de açúcar necessitavam de fornecimento de gado e seus derivados, porém a pecuária, praticada exclusivamente de forma extensiva, demandava largas porções de terra. Não podemos disputar as terras litorâneas com as plantações de cana e as instalações de engenho. Os rebanhos se viram obrigados a se deslocar cada vez mais em direção ao interior, seguindo os cursos dos principais rios. O interior foi então sendo lentamente povoado durante esse processo. Vale ressaltar, no entanto, que no processo de povoamento do interior, a participação direta da coroa foi limitada, restringindo sua legislação. A pecuária teve assim destaque expressivo na história do povoamento e na constituição dos limites territoriais brasileiros, exercendo um papel de caráter não só econômico, como também geoestratégico, pois os colonizadores acabaram utilizando-a como uma atividade complementar para as economias açucareira e mineradora, e ainda como estratégia de povoamento para dificultar a entrada de estrangeiros no território. A atividade se desenvolveu para dinamizar os engenhos, dando importante suporte, fosse como força motriz, fosse ainda como fornecedora de sustento alimentar. Além disso, o gado era criado solto, o que também intensificou a interiorização da colônia. Buscando incentivar a produção açucareira, cujos engenhos estendiam-se pelas áreas litorâneas, a administração portuguesa proibiu em 1701 a criação de gado em uma faixa de 80 km a partir da costa. A pecuária nordestina é lembrada por duas rotas: a rota do Sertão de Fora, que ligava Salvador à Fortaleza, sem se distanciar tanto do litoral, e a rota do Sermão de Dentro, que interligava as fazendas do interior da Bahia com as do interior do Maranhão. No Sertão de Dentro, o rio São Francisco teve um papel de grande relevância, uma vez que os rebanhos se aproveitaram de suas margens para garantir seu sustento. Além disso, nessa trajetória, várias vilas foram criadas, e delas nasceram cidades como Oeiras, que fica no Piauí, Feira de Santana, que fica na Bahia, e Pastos Bons, que fica no Maranhão. A boa parte da mão de obra empregada na atividade pecuarista advinha do trabalho livre. Nesse contexto, surge a figura do vaqueiro, que receberia um incentivo sob a forma de cabeças de gado pelos anos de fidelidade no trabalho pecuarista com um fazendeiro ou proprietário rural. Tal atividade eventualmente geraria mobilidade no campo, diminuindo a aguda miséria do sertanejo. Nos séculos XV e XVI, a pecuária esteve fortemente associada à economia açucareira, mas no século XVII também se relacionou à atividade mineradora, atendendo à necessidade do transporte e, ao mesmo tempo, à questão do abastecimento de alimentos por meio do aproveitamento da atividade criadora. Muitos colonos, após as invasões estrangeiras, acabaram encontrando refúgio na atividade pecuarista. Ademais, aqueles que tinham recursos limitados para os engenhos ou que tinham fracassado na atividade açucareira se voltaram para a pecuária. E por fim, no sul, a atividade dos bandeirantes, que desciam de São Vicente à Laguna, teve bastante notabilidade pela tomada do gado, que permaneceu de forma selvagem nas pastagens, após o fracionamento de colônias pertencentes aos espanhóis, na porção sul do território próximo à Prata. Nessa região surgiram muitas estâncias, entre elas fazendas sulistas, e por isso o gado era conduzido do sul para Sorocaba, atual São Paulo, onde ele seria comercializado para a região das Minas Gerais. Bom, a exploração da Amazônia e a ocupação de algumas de suas áreas estiveram relacionados à ação de expedições ibéricas, como a de Pedro Teixeira, enviado por Portugal durante o século XVI. Partindo da região do Pará, ele percorreu todo o território até alcançar a região da cidade de Quito, no Equador. O seu objetivo era promover o mapeamento, assim como pontuar áreas de futura exploração e de povoamento, visando o afastamento de ameaças de invasões estrangeiras por parte de outros povos europeus, no contexto da União Ibérica. As missões jesuítas também contribuíram para o processo de povoamento, pois a Companhia de Jesus percorreu as mais distantes regiões do território para promover o aldeamento e a evangelização dos nativos, além de buscar harmonizar os novos hábitos dos indígenas catequizados com a exploração das drogas do sertão. O apresamento da indígena foi outro fator que contribuiu para o povoamento e para a exploração da região amazônica, principalmente por colonos que não desfrutavam de recursos para a obtenção do escravizado africano ou que não tinham fornecimento regular de mão de obra, como era o caso do Maranhão, na revolta dos irmãos Beckman, que ocorreu em 1684. Entradas e bandeiras. Na colônia portuguesa na América, dois modelos de negócios contribuíram para o processo de colonização. As primeiras são entradas, que são expedições de caráter oficial financiadas e autorizadas pela coroa, e as outras são bandeiras, que são expedições particulares de aventureiros que contribuíram significativamente para a formação do Brasil.
As bandeiras elas receberam esse nome devido à tradição de usar bandeiras para representar uma família ou até mesmo simbolizar uma vitória após uma batalha. As bandeiras foi originalmente associada à decadência da Vila de São Vicente, porque é muito comum associar esse povo à prosperidade econômica, assim como Pernambuco. O progresso da capitania foi breve, dado que o relevo acidentado logo revelou a pobreza do solo. E, além disso, se a riqueza em questão era o açúcar, quem vendia esse produto reclamava que a cidade ficava mais longe dos mercados europeus do que do Nordeste. Em relação a isso, os pobres, que eram a maioria mestiços, começaram a buscar novas atividades com o objetivo princípio a sobrevivência. Esses aventureiros que queriam fugir da miséria de Vicente foram rapidamente atraídos pelo lucro, seja na captura de índios ou no negócio do ouro, e assim eles entraram no sudeste e sul do Brasil, percorreram diversos territórios, de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, litoral e interior, em busca de ouro ou de índios em missões. A redução do número de africanos escravizados tornou-se uma realidade, e com a conquista dos entrepostos africanos pelos flamengos, a entrada de escravos no Brasil diminuiu significativamente, exceto nas áreas sob domínio dos invasores. Aí os bandeirantes, preocupados com as necessidades relativas do mercado de mão de obra, que começaram a invadir as aldeias indígenas autônomas, embora eles preferiam as áreas de aldeamento, nas quais os indígenas já teriam aprendido os ritos europeus, a língua, a religião e algumas habilidades agrícolas e artesanais. A missão de Guairá, no Paraná, foi um alvo de ataques da bandeira do Antônio Raposo Tavares e o Manuel Preto. O impacto da União Ibérica. A União Ibérica foi a posse da Espanha do Império Colonial Português de 1580 a 1640. Durante esse tempo, o marco do Tratado de Tordesilhas foram desconsiderados, o que possibilitou que movimentos de migração e de povoamento ultrapassassem os limites anteriores estabelecidos pelo referido tratado. Com o abandono dessas restrições, a expansão territorial do Brasil foi facilitada pela abertura de espaço para Portugal ocupar os territórios espanhóis, já que os espanhóis governariam o Império Unificado. Visto pelo prisma de um Império Colonial luso, espanhol unificado, a pecuária, as missões jesuítas, as entradas e as bandeiras podem ser considerados territórios distintos. Com o fim da União Ibérica, o povoamento feito por portugueses residentes na colônia ampliou os domínios da coroa portuguesa na América Ibérica. Aí, em 1640, quando ocorreu a restauração de Bragança por intermédio de Dom João IV, Portugal ele se libertou da Espanha e a partir daí precisou recuperar todos os prejuízos durante os anos de submissão. E em 1642 foi criado o Conselho Ultramarino, que tinha como objetivo aumentar a centralização sobre a colônia e combater o contrabando, transformando o Brasil, colônia que fornecia maior prosperidade à coroa, na grande fonte de riqueza de Portugal. Tratados e limites do Brasil. Por volta de 1680, ocorreu a fundação de colônias portuguesas de Sacramento, nas proximidades de Buenos Aires. A intenção era aproveitar o potencial econômico da região platina, pois seriam comercializados pela burguesia portuguesa produtos coloniais como açúcar, fumo e algodão. Além das manufaturas europeias, esperava-se também encontrar riquezas minerais que poderiam trazer lucros para os portugueses, como a prata peruana. Ao perceber tal atitude, a Espanha, detentora do domínio nessas regiões, reagiu e expedições militares foram enviadas para esses locais. Os portugueses montaram núcleos de povoamento em Laguna e fortalezas nas regiões próximas, como o Forte do Rio Grande São Pedro, foi em 1737.
Além disso, o rei de Portugal, o Dom João V, enviou uma missão com milhares de açorianos para que o povoamento e a exploração da região se intensificassem. A Espanha respondeu enviando missões militares incentivando o trabalho de jesuítas espanhóis, ocorrendo a fundação dos 7 povos das missões. Diante das tensões que se anunciaram entre os colonos portugueses e espanhóis, vários tratados diplomáticos começaram a ser assinados, dentre os quais se destacaram o de Lisboa, Utrecht, Madrid, Badajoz e Ildefonso. O Tratado de Lisboa, em 1681, e o Tratado de Utrecht, em 1715, foram negociados com o apoio da Inglaterra, que reconheceu, em 2 ocasiões, a colônia de Sacramento como pertencente a Portugal, determinando a saída de colonos espanhóis que ainda a ocupassem. Convém salientar que o Sacramento era uma colônia portuguesa cercada de territórios espanhóis. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, que entregava à Espanha a colônia portuguesa de Sacramento e a Portugal a região dos 7 povos das missões, a colônia espanhola. Nesse relacionamento diplomático, para definições dos limites territoriais americanos, foi aplicado o princípio de Posidetis, defendido pelo diplomata paulista Alexandre Guzmão, segundo o qual a terra pertencia a quem desenvolvesse a posse efetiva, ou seja, caberia ao lado espanhol o pleno controle metropolitano da Espanha, desconsiderando a fundação portuguesa para a colônia de Sacramento, e o mesmo ocorreria a 7 povos com relação a Portugal. Porém, as decisões de Madrid não foram prontamente cumpridas. Os interesses conflitantes dos colonos e dos agentes nas 2 metrópoles, no que concernia ao comércio da prata e da guerra guaranítica, acabaram por impedir o cumprimento imediato do contrato. Os jesuítas espanhóis usaram os guaranis para não perderem suas posições na região dos 7 povos. No contexto internacional, ocorria a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Portugal e Espanha estavam em lados opostos, e esta aproveitou-se das tensões para tomar posse das ilhas de Santa Catarina, que foi devolvida no Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Contudo, a Espanha permanecia com as regiões de Sacramento e de 7 povos das missões. Em 1881, com a assinatura do Tratado de Badajoz, ocorreu o retorno ao que fora acordado no Tratado de Madrid. Com a participação de gaúchos, a região dos 7 povos das missões foi atacada e os jesuítas espanhóis foram expulsos da região. O Brasil, como a colônia mais próspera de Portugal, passou a ter limites e configurações que lembravam as delimitações atuais. Pobres, rudes e ameaçadores. Além da opulência, o ouro em Minas Gerais criou uma massa de transgressores à margem da sociedade. Quase 200 anos depois do descobrimento, os habitantes de São Paulo comunicavam à coroa portuguesa que tinham achado ouro nos sertões setentrionais da Capitânia. Na situação difícil que se encontrava Portugal, na escassez de metal amoedável, que então amordaçava a economia europeia, o ouro do Brasil veio a calhar. Em 1706, subiu ao trono de Portugal um novo rei, Dom João V. Que para ele e para o Império, que se estendia por 3 continentes, o século XVIII raiou, portanto, sob o impacto da importância crescente da América, onde o ouro começava a ofuscar os demais produtos. Os sertões, onde havia ouro, faziam parte da velha capitania de São Paulo, povoada por mamelucos independentes e rudes, homens acostumados a andar no mato e destemidos, para dizer no mínimo, quando chegava a hora de enfrentar os indígenas. Os paulistas começaram a ser chamados, acreditavam ter direitos especiais sobre a região aurífera, as Minas Gerais, mas a coroa logo cuidou de controlá-la de modo mais firme, enviando autoridades, fundando no local as primeiras vilas e acabando por criar uma circunscrição administrativa específica, separando tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Era inevitável, entretanto, que a possibilidade da riqueza fácil atraísse gente de todas as partes do império. As levas humanas foram chegando, os conflitos explodindo, o controle quase sempre esgarçando-se. Em Minas, do dia para a noite, os fundos dos vales se cobriram de homens. De onde vinham e quem eram, pouco importava. O dinheiro vinha através da honra e da tradição, e o comércio dava tanto quanto a extração do ouro. Minas surgiu diferente e corrosiva, muito rica e muito pobre. Nos primeiros tempos, faltaram gêneros para alimentar a gente que despencava sobre as lavras. Com a escassez, veio a inflação. E uma testemunha não deve ter exagerado muito quando diz que vários morreram com um punhado de ouro na mão, sem ter uma espiga de milho para matar a fome.
Para separar as pepitas de ouro do cascalho dos rios ou arrancá-las da terra das encostas era preciso de mão de obra, e as minas tornaram um sorvedouro voraz de escravizados africanos. Antes de terminar o primeiro quartel do século XVIII, a população mineira era majoritariamente negra. Os quilombos se multiplicavam e os homens brancos, apavorados, adivinhavam em cada escravizado um inimigo em potencial. Os governadores aderiram ao pânico, havendo quem, antes dos anos de 1720, defendesse a prática de cortar os tendões de Aquiles dos negros fujões para impedi-los a reincidir. Em meados do século, os mocambos de escravizados fugidos ultrapassavam a centena, impondo a organizações de expedições oficiais, oferecendo a patentes a quem prendesse ou matasse mais negros.